salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas finas joias. Porque como a terra produz os seus renovo, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Glórias a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Lendo o profeta Isaías, e conhecemos o seu ministério profético, messiânico. Alguns ousam até dizer que o Isaías era um profeta evangélico, pois o seu ministério tem uma grande ênfase na vinda e partes também no reino milenar e na vinda de Cristo, visto que o profeta Isaías, ele tem o seu nome e o livro que leva o nome do seu autor, que é o profeta Isaías. Alguns estudiosos tendem a separar o livro do profeta Isaías, ou o rolo, como chamado na antiguidade, em três partes, como ministério profético antes do cativeiro, durante o cativeiro babilônico e pós-cativeiro. Isaías, ele teve 2 filhos, era um homem de posição influente dentro de Judá, e conhecido no reino de Judá e também próximo do rei. Alguns dizem que ele era até um parentesco com o rei Uzias, por isso ele tinha livre acesso ao palácio real, pois para falar ou transitar ou estar dentro do palácio, ou era servo, ou do contrário, haveria uma data, uma preparação prevista para que tivesse acesso ao rei. Mas vemos que Isaías, ele tem um livre acesso, devido, alguns ousam dizer, estudiosos, que ele tinha até mesmo um sangue real, que ele fazia parte da realeza. E isso lhe dava livre acesso ao rei e ao palácio. Isaías, chamado por Deus para o ministério profético em Tiro, Judá, Israel, Síria, Assíria, Etiópia e as nações. Quando Deus chama o profeta Isaías, muitas profecias e Deus já o previne, dizendo que ele não seria ouvido de todos, porém não o impediu de exercer o seu ministério. Isaías profetizou durante 4 reis, Uzias, Jotão, Acais, e também durante o reinado de Zedequias, aproximadamente 40 a 60 anos, profetizando dentro de Judá, cumprindo o seu ministério. A Escritura diz que ele teve 2 filhos, o nome de um filho do profeta Isaías, que era o Sear-Jazube, um renovo voltará, ou um remanescente voltará. Já era uma seta ou um apontamento para o remanescente que viria, para o Cristo do futuro, que apareceria no tempo determinado por Deus. Também teve o seu filho chamado Maher Shalem Hashem Bas, que quer dizer rapidamente até o despojo e agilmente até a pilhagem. Isso queria dizer acerca do juízo que viria, ou o cativeiro sobre a nação de Judá e do reino do norte. Quando Isaías profetizou, quando Deus chamou o profeta Isaías para o ministério profético, era o tempo em que
Uzias reinava dentro de Israel, e foi uma época onde o reino de Israel mais foi próspero, aonde mais eles tinham poder bélico, eles tinham mais poder econômico. Porém, a decadência espiritual, ela caminhava a passos largos na época do rei Uzias. Depois que Uzias morre acometido da lepra, o seu filho Jotão assume o trono, mas daí por diante o reino prosperava, crescia, mas espiritualmente ele decaía, porque o ser humano deve saber lidar com a prosperidade, com o crescimento e também com a fama, visto que são coisas que facilmente corrompe o ser humano de coração fraco. Então, ao mesmo passo que eles cresciam no poder bélico, no exército, e prosperava, a vida espiritual entrava em decadência, não havia um equilíbrio aí para que prosperasse e também a vida espiritual fosse bem. Justamente nesse tempo, o rei Uzias, ele cresceu, ficou poderoso dentro do reino do sul, e também nesse tempo ele pensou que poderia exercer o ministério sacerdotal quando ele era rei. E quando ele entra na casa do Senhor, ele pega o incenso para oferecer no altar, que era um ofício exclusivamente dos sacerdotes da tribo de Levi, descendente de Arão. E a Escritura diz que quando ele entra dentro do Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, porque ele diz: agora que eu tenho um poder financeiro e poder bélico, eu posso fazer, mesmo sendo na obra de Deus, ou mesmo que Deus me colocou agora que eu estou forte, agora eu posso fazer da forma que bem eu entendo. Então eu vou queimar o incenso, algo que era exclusivamente restrito ao ministério sacerdotal de Arão, da tribo de Levi. E quando ele entra, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Azarias entra e resiste a ele com mais 80 homens e manda ele sair. E ali Deus vai colocar uma lepra na sua testa e ele vai resistir para não sair de dentro do santuário. Porém, os homens tiram ele e ele passa a residir em um lugar fora. Isso mostra a fraqueza espiritual que estava o reino de Judá na época do rei Uzias. E é justamente nesse tempo, aonde o reino está enfraquecido espiritualmente, o reino está em decadência espiritual, que Deus vai chamar o profeta Isaías para profetizar nesse tempo, visto que o tempo bom, da bonança, onde tudo vai bem, é onde se requer mais profetizar, aonde tudo vai de vento em popa, fica mais fácil profetizar, no lugar que está bem. Mas quando Deus chama, Deus não escolhe o tempo ou a época, e nem o profeta deve escolher também o lugar que ele quer profetizar. Quando olhamos para Ezequiel 37, Ezequiel disse que forte era a mão do Senhor sobre ele, e ele diz: eu fui levado pelo Espírito para um deserto. Ele não foi de espontânea vontade. Ele diz na escritura original que ele foi compelido. Louvado seja o nome do Senhor, porque a mão do Senhor era mais forte do que ele, porque Deus queria ele profetizando justamente no meio do vale, que era a descrição espiritual de Israel quando estava no cativeiro,
dizendo que já não havia mais esperança para eles. Então, quando Deus olha e eles diziam, a nossa esperança se secou e já não há mais saída. Então chega nesse tempo, Deus diz, é nesse tempo, é nessa hora em que os verdadeiros profetas de Deus são levantados, chamados para profetizar no tempo de cativeiro, no tempo de escassez, no tempo de deserto, no tempo de dificuldade, no tempo em que está em decadência espiritual, nos momentos mais difíceis, é que os profetas verdadeiros de Deus permanecem a profetizar. Então, quando a Escritura chama o profeta Isaías, também usa os seus filhos e os seus nomes como exemplos proféticos, visto que Deus não é Deus apenas do indivíduo, mas Deus estende a sua chamada também além de mim, para a minha família, para a sua família, até mesmo para a sua parentela. Quando ele disse, e prometeu a Abraão, e no versículo de número 9, nós lemos que a sua posteridade será conhecida entre as nações, e haverá uma diferença entre a posteridade de Israel e fora do povo de Deus. Ele estava dizendo que a profecia que Deus fez a Abraão no capítulo 12, versículo de número 3, continuava de pé e também a se cumprir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque através do descendente de Abraão, o Cristo, que Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo, pois visto que tu é de Cristo, tu também é parente de Abraão, e se tu é parente de Abraão, tu também é um herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão, que a tua família também será bendita, pois só podemos ser parente de Abraão por intermédio da fé que expressamos e temos em Cristo Jesus, e essa fé é nos imposta por justiça, e assim nos tornamos herdeiro da promessa. Quando Paulo escreve, louvado seja Deus aos Tessalonicenses, ele diz que nós estávamos no mundo, sem Deus, sem esperança, separados da aliança, mas por meio do sangue de Cristo, nós fomos chamados para perto, e agora somos chamados de filhos e participantes juntamente com Ele da sua herança celestial. Então, vejamos aqui que as promessas de Deus, Deus faz, Deus confirma e Deus ratifica. É importante que estamos apercebidos e atentos naquilo que a Escritura nos diz. Quando o Senhor, ele chama o profeta Isaías para o ministério profético, não está restrito apenas a Israel, Jerusalém, Judá e Samaria, mas se estende para as demais nações, porque a palavra de Deus não é restritamente ao povo de Deus, mas ao mundo inteiro. Então Isaías tem um tema central no seu livro, que é o que leva o seu nome, que é Yashá Yahu, Yashá o Senhor, Yahu salvação, Deus é salvação. Então observa que os nomes dos filhos, o nome do profeta e o seu chamado faz jus ao tema central do livro, porque Deus é salvação, Deus é livramento, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que restabelece, Deus é o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que esconde e o Deus que protege. Vamos perceber que quando o profeta Isaías vai descrever, no capítulo de número 61, versículo de número 10, ele diz, regozijar-me-ei muito no Senhor. Ele diz, não vou me regozijar um pouco, vou estar alegre por um curto momento, não. Ele disse, regozijar-me-ei muito no Senhor. A palavra regozijar-se quer trazer uma alegria interior
pessoal e uma alegria completa. Não é algo que acontece por um momento de uma festa externa que acontece, por algo que eu ganho na minha vida, por um momento que deu tudo certo. Não é esta alegria que o profeta Isaías está se referindo. Ele está dizendo: eu me regozijei muito no Senhor. Ele está dizendo: dentro de mim há uma festa de júbilo e alegria. Não é pelas proporções externas, mas ele é bem enfático em dizer: me regozijei muito, e muito no Senhor, no Senhor, a minha alma. Observando, quando se trata da alma, ele está falando do nosso homem interior. Ele está falando do nosso íntimo, aonde o centro das emoções, aonde se está o espírito, aonde Deus fala, aonde Deus comove, aonde Deus move, aonde Deus convence. Então o profeta Isaías é enfático em dizer: a minha alegria, a minha motivação de estar regozijando, a festa que existe aqui dentro, não é por um acaso ou por um momento externo que acontece na minha vida, mas é a minha alma que está expressando este júbilo, esse regozijo no Senhor, no meu Deus. Eu me alegro muito no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Isaías, ele tem aqui um objetivo em mente, visto que é um pregador do Evangelho e um pregador da salvação. Ele tem duas doutrinas básicas da salvação nessas duas palavras. Quando ele diz: ele me cobriu com um manto, me vestiu com veste de salvação, e ele também diz: me cobriu com um manto de justiça. Isaías está defendendo duas doutrinas, que quer dizer a doutrina da salvação e a doutrina da justificação. Quando Isaías ele anuncia esta alegria, ele está dizendo que no momento ele está regozijando. E ele ainda diz: regozijar-me-ei. Ele está falando também futuramente. Ele está falando de uma alegria, de um regozijo, de algo completo que será na sua totalidade, que ainda hoje pode parecer paliativo, e em alguns momentos a gente se esquecer dessa veste de salvação que recebemos e desse manto de justiça que nos cobriu. Mas ele diz: eu estou apontando para um futuro, eu estou olhando para um futuro aonde esta alegria será completa. A mesma alegria que o profeta Abacuque vai descrever no capítulo 3, versículo 20. Ele diz: a minha alegria, louvado seja Deus, oh glória, não é porque o campo está produzindo, não é porque as vacas estão dando leite, não é porque o campo está cheio e as malhadas estão no curral, mas ele disse: ainda que tudo isso falte o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, no campo não haja gado, oh glória, que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei, eu regozijarei-me-ei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Porque ele não estava alegre em Deus porque Deus fazia o campo prosperar, ele não estava alegre porque as vacas estavam engordando no curral, ele não estava alegre porque, aleluia, os inimigos não estavam roubando o seu rebanho. Ele disse: a minha alegria é completa porque eu sou feliz, porque Deus me vestiu com veste de salvação. Me vestiu com veste de salvação. E eu acredito que não há um profeta ou alguém que possa falar com tanta propriedade da necessidade de uma vestimenta como o profeta Isaías. Porque a Escritura diz que o profeta Isaías, no capítulo de número 20, versículo 3, ele anda 3 anos desnudo e descalço, anunciando para o Egito e para a Etiópia a maneira que eles seriam levados cativo pelos babilônicos,
porque Israel estava depositando a sua confiança e fazendo aliança com o Egito, contra a Etiópia, para lutar contra a Síria e contra os reinos vizinhos. Então Deus disse: Isaías, tu anda 3 anos sem roupa, desnudo e descalço, porque é desta forma que o Egito e a Etiópia será levado com as nádegas de fora. E assim tu vai pregar apenas com este comportamento, para mostrar para eles e para Israel em quem Israel está depositando a sua confiança. Porque o Egito é apenas homem e não Deus. A Etiópia é apenas homem e não Deus. Deus estava passando uma mensagem: a nossa confiança não deve estar nos governos, porque o governo, ele é volátil. Uma hora ele está estável, outra hora ele vai cair em decadência. Nós devemos confiar, depositar o nosso coração na bolsa de valores, porque uma hora ela está baixa, outra hora ela está alta. O profeta Davi vai dizer no Salmo 46, que ainda que a terra trema e tumultue as águas, e as ondas espumejem e ruja, todavia há uma cidade, oh glória, aonde Deus habita, uma cidade segura que nunca jamais será abalada. Ele está dizendo: o trono do Eterno jamais entra em colapso. Ele permanece firme e inabalável. Passa reino, levanta reino, cai reino, levanta homem, cai homem, mas o reino deles está estabelecido e o seu reino subsiste para sempre. Ele disse: Ezequiel, vou te mostrar em uma visão, quando uma rocha ela é cortada sem um auxílio de mão de homem, cai apenas um pedaço na terra. Quando ela cai na terra, ela se torna em uma grande montanha. Ele diz assim: esse reino nunca será destruído. Esse reino nunca entra em colapso ou em falência. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus passa uma mensagem. Então, observando essa descrição e esse ministério profético, que Isaías vai andar desnudo e sem roupa, eu acredito que para o homem, para o ser humano em si, a maior vergonha é a sua nudez. É a sua nudez. E nós devemos olhar para um princípio. Quando olhamos para o princípio, nós vamos ter toda a descrição da nossa trajetória de vida. Porque quando olhamos para o princípio, nós já vamos chegar. A nudez é a vergonha do indivíduo exposta. Eu já sonhei, graças a Deus faz tempo, nunca mais sonhei, mas eu tive o infeliz do sonho de estar correndo publicamente sem roupa. E eu vou lhe dizer uma coisa: é um sonho trágico. É uma vergonha horrível, porque tudo parece que é real, e a gente acorda assombrado como se fosse uma verdade. E quando olhamos Isaías dizendo: a minha alegria é porque ele me vestiu, eu comecei a analisar o seu ministério profético e também analisar a situação do ser humano em si e da nossa vida. Quem jamais queria ter a sua nudez exposta? E ainda que haja na internet aplicativos e sites onde as pessoas fazem isso, onde se expõem de maneira pública, mas perceba que tais pessoas não têm o devido respeito na sociedade. Logo alguém vai desrespeitá-la porque a pessoa está nua. Quando olhamos para o princípio, nós observamos que o que tornou o homem nu e a vergonha dele exposta foi uma malignidade chamada pecado. Pois em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 25, a escritura que diz que após Deus formar o homem e também a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não é que eles apenas não se envergonhavam um do outro, mas eles não se envergonhavam de falar com Deus todos os dias na viração do dia, porque ainda não tinha entrado o pecado no mundo. Mas a escritura diz que quando Eva é seduzida, Adão também participa do alimento, da fruta, do fruto do conhecimento do bem e do mal. A escritura diz que eles passam a enxergar a sua nudez, e logo entra o pecado no mundo. Quando entra o pecado no mundo, eles estão no jardim, tudo ok,
mas de repente chega a hora de Deus se encontrar com eles. E na hora de Deus se encontrar com eles, todas as horas na viração do dia, Deus tem compromisso com o encontro nessa noite. E Deus não falhava no seu encontro com Adão. Quando Deus aparece, logo após este evento, Deus está no jardim e a Escritura diz que Deus estava conversando, porque ouvia-se a sua voz no jardim. E quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus no jardim, a Escritura diz que ele corre, coloca uma folha de figueira e se esconde atrás de uma moita. Quando Deus anda aí naquele lugar onde Deus se encontrava com Adão, Deus vem e não encontra Adão. E a Escritura original vai dizer que Deus pergunta, por que se escondeu? É óbvio que Deus sabia o que já havia acontecido. Mas Deus disse, por que se esconde Adão, o homem Adão? E Adão responde, eu estava nu e quando eu ouvi tua voz, eu tive medo e por isso me escondi. Então observe que a nudez, ela é, ou revela e mostra, o mais grau de opróbrio e vergonha humana, fazendo com que ele fuja da presença de Deus, não querendo se expor, nem comparecer diante do Senhor. Então ele providencia uma folha de figueira, algo que quando o sol esquentasse, ou apesar dos dias, aquilo não se sustentaria. Toda hora ele tinha que providenciar uma folha para estar se vestindo. Deus poderia fulminar Adão, Deus poderia expulsar, como algumas traduções diz, e algumas pessoas usam para com Deus que usou de violência. Mas mesmo nessa situação do jardim, eu vejo a misericórdia, a bondade e a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Quando Deus, ele se esconde, Deus diz, porque se esconde? Ele disse, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, eu tive vergonha de comparecer diante do Senhor. Mas Deus, em sua finita graça, Deus mata um animal, pega uma pele de um animal, faz-se uma veste, e alguns teólogos concordam que este aponta para o sacrifício que viria para vestir a humanidade. Então Deus pega aquela pele de animal, veste Adão, e a Escritura diz no original, que Deus envia Adão do jardim do Éden para lavrar a terra da qual foste tomado. E quando lemos o original, Deus envia, a gente pensa diferente do que Deus expulsa. Então Deus envia Adão, mas envia vestido. Mas envia vestido. Aquelas vestes apontavam para um futuro. Isaías, quando ele prega no seu ministério profético, tem aproximadamente 60 profecias do profeta Isaías cumpridas no Novo Testamento, e diretamente no seu nome se referindo aproximadamente 25 vezes, para autenticar toda essa veracidade e essa verdade, 700 anos antes do nascimento de Cristo. Quando Deus fala por boca de Isaías, Deus cumpre 700 anos depois. Deixa eu lhe dizer algo, se Deus já te prometeu, eu tenho certeza que sim, não importa o tempo, não importa a situação, não importa o que passou, o que deixou de passar, se alguém acredita ou não, mas se ele falou, eita glória, ele está dizendo, não é Deus filho de homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Uma vez que ele falou, está falado. Tão somente o que ele requer de nós, que permanecemos crendo na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E o profeta Isaías diz, a minha alegria é porque ele me vestiu. Porque só quem esteve nu e teve a sua vergonha exposta, sabe a necessidade de uma hora estar vestido. Quando a gente olha para a vida de Adão, que se escondeu, teve vergonha, tentou arrumar uma folha de figueira para cobrir, mas aquilo ali era provisório. Não vai adiantar nenhum de nós querer cobrir com as nossas mãos, cobrir com o nosso entendimento, cobrir do nosso jeito a nossa nudez. É necessário, pois ele disse, eu me regozijo porque ele
me cobriu. Ele está dizendo, isso é um trabalho não feito por mãos humanas, e até mesmo foge até mesmo do intelecto humano, e o homem natural não vai compreender essas coisas, porque ele vai dizer, mas cadê a roupa que tu está vestido? Me mostre para que eu veja. Mas essa roupa de salvação fala, oh glória, de um futuro, fala de que desde agora, aquele que é salvo, ou louvado seja Deus, já tiveram as suas vergonhas cobertas. Aquele que é salvo, e eu sou enrolado ou envolvido no seu manto de justiça, também já foi justificado. O Isaías traz duas doutrinas importantes para a nossa vida, que é a doutrina da salvação e a doutrina da justificação. E ele disse, eu regozijar-me-ei no Senhor, oh glória, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação. Então ele está dizendo, eu estava sem roupa, mas ele veio e me cobriu, para que a minha nudez não permanecesse pública. Quando olhamos essa descrição, ele diz, me cobriu. A palavra cobrir quer dizer volver de cima para baixo. Ele está dizendo, essa roupa que eu te visto, não são roupa comprada na C&A, nem da Prada, nem da Gucci, nem da Tommy Hilfiger, ainda que pareça as melhores vestes do mundo, ou tem até melhores, mas Deus disse, essa roupa que eu te visto, não são roupa que a traça corrói, nem que o ferrugem consome, nem veste que o ladrão rouba. A roupa que eu te dou, são linho puro, finíssimo e resplandecente. Apocalipse 19, versículos 7, 8, 9 e 10. Então, quando Isaías descreve, ele me cobriu com veste de salvação, logo a gente olha para Noé, no capítulo 6 do Gênesis, a escritura diz que após ele sair da arca, depois de navegar 150 dias à deriva, ele sai da arca e planta uma vinha, com a mesma vinha que ele planta, ele bebe o vinho que ele bebe, ele fica embriagado, e dentro da sua tenda, ele se deita nu e sem roupa e embriagado. A Bíblia diz que o seu filho mais novo entrou na tenda e viu o seu pai desnudo. E o que foi que ele fez? Logo ele saiu da tenda e foi contar para os seus irmãos que tinha visto a nudez do seu pai. E se olharmos para o princípio, dentro da cultura judaica, um homem, uma mulher, nem dentro da sua própria casa, eles ficam sem roupa. Eles têm vergonha que o seu filho veja a sua nudez. Ele tem vergonha que qualquer outra pessoa, seja ela quem for, veja a sua nudez. Quando Cã, filho de Noé, entrou na tenda, logo ele saiu da tenda para espalhar a nudez do seu pai. A escritura diz que os dois irmãos mais velhos, ele pega uma túnica, um manto, coloca sobre os seus ombros, os dois, coloca sobre os seus ombros, e vai andando de costa até onde Noé estava deitado. E de onde Noé estava deitado, eles lançam o manto para cobrir a nudez do Noé. E ainda a escritura diz, sem virar o rosto, para que eles não vissem a nudez do seu pai. Quando Noé acorda, Noé fica sabendo do que Cã fez, e logo pronuncia uma maldição sobre ele, que Cã, ou Canaã, os descendentes de Cã, que eram os cananeus que habitavam a terra de Jerusalém, quando Israel saiu do Egito, teve que expulsá-lo da terra para herdar a terra. Então essa maldição que recaiu sobre eles perdurou por gerações, porque expôs a nudez do seu pai, que era também o seu parente. Deixa eu lhe dizer algo, se você ficar sabendo da nudez de alguém, tome cuidado para não sair por aí anunciando a vergonha
de alguém. Guarde a sua língua na boca para não carregar uma maldição sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles fizeram diferente assim: vamos cobrir a nudez, porque é o nosso Pai. Se você ler Levítico capítulo de número 18, vejamos ali uma descrição em que Deus enfatiza dizendo: não descubra a nudez da filha do teu filho, não descubra a nudez da mulher do teu pai, não descubra a nudez da tua prima, do teu primo, do teu sobrinho, porque é teu parente, e eu sou o Senhor para vingar a minha santidade. Louvado seja o teu nome das vossas mãos. Então, quando observamos essa descrição de Levítico, aqueles que aceitam a sua graça, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: me envolveu com um manto de justiça. Me envolveu com um manto de justiça. Isso, a doutrina da justificação já diz que o homem é injusto por natureza. E alguém injusto não pode comparecer diante de um tribunal de um Deus que é totalmente justo. E a Escritura diz que ele julgará o mundo com justiça. Logo, ele disse: ele me envolveu no manto de justiça. Ele disse assim: ele é quem me justifica e me veste diante das minhas vergonhas. Então, quando alguém disser assim: eu sei do que tu fez, tu diga assim: mas tu não está me vendo as vestes que ele me vestiu? Não, não estou vendo. Então eu vou te dar um conselho. Vá lá em Apocalipse capítulo 3, que ele vai te dar colírio para abrir os teus olhos, para que tu veja. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque alguém lá estava dizendo: rico sou, estou abastado, nada tenho falta. Mas ele disse: tu nem sabe que tu é, porque não usa colírio e nem percebe a situação que você está vivendo. Mas ele disse: eu te dou um conselho e dos bons, que de mim adquira vestes para que cubra a tua nudez e não seja exposta a tua vergonha, mostrando que a vergonha, a nudez humana, é o opróbrio e a situação de maior humilhação que um ser humano pode passar de forma pública. Quando observamos essa descrição e tudo isso em que se passa em Êxodo 20, 26, Deus vai dizer para Arão: Arão, tu vestirás de uma túnica, mas por debaixo da túnica, das tuas vestes, tu colocarás um calção de linho. Por quê? E o calção de linho não era uma cueca boxe, era um calção que vinha até aqui. Porque as vestes do sacerdote eram vestes talares, e ele apertava o cinto pelo meio, porém, era semelhante a um vestido para que desse agilidade no andar. Mas quando ele ia subir ao altar do Senhor, o Senhor disse: coloque um calção de linho fino por baixo, para que não seja vista a nudez e não seja exposta a tua vergonha perante mim. O Senhor disse para um Êxodo 20, versículo 26. Ele estava dizendo: no altar não é lugar de subir desnudo. É necessário estar vestido e revestido com vestes de salvação e também com manto de justiça. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E quando olhamos essa descrição das vestes, olhamos essa descrição deste manto de justiça, aonde Isaías diz que foi vestido e coberto, logo observamos, oh glória, em João 19 descreve, no versículo 19 ao 24, João diz assim, que quando, logo após ele ser crucificado, eles colocaram em latim, aramaico e grego: este é Jesus, o rei do judeu. Mas alguém logo se interpôs e disse: não coloque que ele é, diga que ele se intitulou que é. Mas alguém disse: o que eu escrevi está escrito, para que toda língua saiba que ele é rei. E a Escritura diz que após ele ser crucificado, rasgaram as suas vestes em 4 partes. Rasgaram as suas vestes em 4 partes. Quando a gente faz uma análise
teológico que quando ele rasga as vestes de Cristo após ser crucificado em 4 partes, nós percebemos os 4 pontos cardeais da terra. Para se cumprir a profecia que diz: rasgaram a minha veste e lançaram sorte sobre si na minha túnica. A Escritura diz que quando eles rasgam as vestes de Jesus, que era a primeira veste que ele estava vestido, a Escritura diz que em 4 partes, dizendo: ele veio para vestir os do norte, os do sul, os do leste e também os do oeste. Oh, glória! Quando ele diz, quando ele rasga a sua veste em 4 partes, eu lembro de Jó, quando procurou por ele no capítulo de número 28, Jó disse: se eu vou para a esquerda eu não vejo, eu vou para a direita, eu não diviso, eu vou para frente, não encontro, eu volto atrás e também não sinto nada. Parece que nos 4 cantos da terra eu não o encontro. Ai, quem me dera se ele aparecesse. Mas ele diz: mas eu bem sei que também ele não está longe, e uma hora ele me ouvirá e me atenderá a voz do meu gemido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as suas vestes rasgadas em 4 partes, em João 19, 20, 25 e 26, a Escritura diz também que se cumpre o que está escrito em João 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque as suas vestes foi rasgada. Mas quando eles rasgam a primeira veste que Jesus está vestido, eles vão observar e dizer: ué, ele tem mais uma túnica por baixo dessas vestes, que não tem costura. Essa túnica não tem remendo, ela é uma túnica completa de cima a baixo. Essa túnica é muito cara, é muito valiosa, não vamos rasgar não. Essa túnica não pode ser rasgada. Aí ele diz: faz o seguinte, vamos lançar sorte para ver em quem vai caber essa túnica. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Jesus morreu para vestir os 4 cantos da terra aqueles que aceitam a sua graça. Jesus e as suas vestes foi rasgada para que nenhum indivíduo comparecesse diante de Deus nu com as suas vergonhas expostas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas além dessas vestes, porque essas vestes foi rasgada para vestir, mas é uma decisão do indivíduo, é uma decisão do indivíduo, é uma decisão pessoal que todo aquele que quiser se vestir tem que tomar essa decisão. Mas quando se trata da túnica, quando ele diz: essa túnica não pode ser rasgada, pois ela é uma única túnica, não tem costura e não tem remendo. Isso me faz lembrar de quando Adão pega aquela folha de figueira e tenta remendar para que sua nudez não apareça, tenta dar um jeito, tenta esconder de todas as formas. Mas hoje Deus diz: você não precisa dar jeitinho, porque eu tenho veste nova para você. Oh, glória! E que quando alguém dizer assim: o teu passado é feio, tu dá esse conselho: compra um colírio para tu abrir os teus olhos, porque eu andava nu, verdadeiramente, mas isso já não me aflige mais, porque eu andava nu e hoje eu ando vestido. Oh, glória! E a minha roupa eu não comprei no Brás. As minhas vestes de salvação está dizendo que Ele colocou sobre. Ele está dizendo: veio de cima para baixo essa veste de salvação. E o diabo já não pode acusar. Já ninguém ainda que cogite do passado e queira relembrar ou dizer alguma coisa. Eu digo para ele nessa noite, eu digo para ela nessa noite, diga para alguém nessa noite: Ele já me vestiu e o meu passado já não me aflige mais. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ele me vestiu. Só que depois de vestido, Ele disse, Ele ainda foi bondoso, que ainda
me revestiu ou me envolveu com um manto de justiça. Essa justiça não se trata de uma justiça própria, não se trata de uma justiça humana, aonde muitos na terra, muitas religiões prega e ensina que deve se fazer alguma coisa boa para alcançar a salvação. Não, é para fazer coisa boa porque é salvo, mas ninguém é salvo porque é bom, porque fez alguma coisa boa, porque trabalhou mais, porque trabalhou menos, porque fez mais ou fez menos. Isaías está dizendo, um profeta disse, ele me envolveu no seu manto de... Ele está dizendo, eu não sou salvo por justiça própria. Eu não sou salvo porque eu confio no meu intelecto, no que eu faço de bom, ou no meu próprio entendimento, mas a minha salvação se deu, porque a sua mão fez todas as coisas, e a sua justificação e a sua justiça é que me torna salvo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E quando ele diz, ele me declarou inocente, envolver no manto de justiça, é dizer, você é culpado, réu, mas no momento que eu te envolver nesse manto de justiça, eu te declaro inocente das tuas culpas, dos teus crimes, dos teus erros e das tuas falhas. Como eu disse, as vestes foi rasgada em 4 partes. Aceita essa veste quem quer, porque essas vestes foi rasgada, mas para ser envolvido no manto da justificação, é necessário aceitar essas vestes que Cristo oferece de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda, porque como uma noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, também o Senhor produzirá a sua justiça e o seu louvor perante todas as nações. E no momento que Jesus está sendo crucificado, a história diz que o monte Caveira ou Gólgota é um monte baixo. É baixo porque quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava próximo disse assim, olha, ele está pedindo por Elias, clamando por Elias. Então, perceba que as pessoas estavam tão próximas dele, que conseguia ouvir, só não conseguia entender o que ele estava sussurrando. E eles confundiram, quando ele clama por Deus, ele diz, está clamando por Elias. Porque ele estava tão próximo de Jesus, porque era chamado para próximo de quem ia ser crucificado, além de Cristo e outras pessoas.